Sou a capitã Julia Corey, tenho 28 anos e sou da Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos. No mês passado, recebi a Cruz de Serviço Distinto e assinei um contrato de $6 milhões para publicar um livro e um filme. Voltei para casa apesar do nosso relacionamento complicado, esperando que este fosse o momento que mudaria tudo. E assim foi. Minha irmã Isolda me empurrou escada abaixo. Mas a última coisa que ouvi antes de perder a consciência não foi um grito. Era a voz fria da minha mãe dizendo: ela mereceu isso. Acordei 3 dias depois, sozinho em uma cama de hospital no Walter Reed, com minha carreira destruída e minha conta bancária esvaziada pelos meus próprios pais. Antes de contar a vocês sobre a guerra jurídica que travei contra meu próprio sangue, digam-me de onde vocês estão assistindo. Se você se identifica, mostre seu apoio curtindo e seguindo, porque essa história é um lembrete de que família nem sempre é de sangue. O ar em nossa casa em Lynn, Virgínia, estava carregado com o cheiro de dinheiro e mentiras, uma combinação que sempre achei sufocante. Era um mundo distante da poeira do Afeganistão, do cheiro honesto de suor e pólvora. Aqui, tudo foi polido com muito brilho. Dos pisos de mármore aos sorrisos ensaiados dos convidados, fiquei no grande saguão me sentindo como uma peça de museu em meu uniforme de serviço do exército. O tecido azul escuro parecia uma segunda pele. Uma armadura que ganhei com coragem e sacrifício. As medalhas presas ao meu peito eram pesadas. Cada uma história. Cada um deles era um testemunho de uma vida que minha família se recusava a entender. Ainda assim, uma pequena e teimosa chama de esperança brilhou dentro de mim. Hoje à noite, pensei, hoje à noite será diferente. Abordei meu pai primeiro. Adacus Corey, um distinto professor de História da Arte, estava de costas para mim, discursando para um círculo de admiradores sobre as pinceladas renascentistas. Eu esperei. Quando ele finalmente se virou, seus olhos mal me registraram. Pai, eu disse, estendendo uma caixa pequena e pesada. Isto é para o senhor. Ele pegou o estojo de veludo. Dentro havia um relógio suíço, elegante e discreto. Uma herança. Obrigado, Julia, ele disse, com a voz tão seca quanto o papel velho. Ele não me olhou nos olhos. Ele simplesmente colocou a caixa fechada em uma mesa de mogno próxima e voltou à conversa. Ele nem deu corda. Um arrepio familiar percorreu minha espinha, o tipo de arrepio que eu já havia sentido 1000 vezes antes. Empurrei-a para baixo e encontrei minha mãe, Sarafina, me observando perto das janelas do chão ao teto. Ela era uma visão em um vestido de seda, sua presença tão imponente quanto a de um general. Entreguei a ela a distinta caixa laranja. Ela abriu e tirou o lenço da Hermes. Suas cores eram vibrantes, vivas. Ela o ergueu, sem olhar para mim, mas para uma amiga que estava ao lado dela. As cores são tão ousadas, ela comentou, e seu tom de voz fez as palavras soarem como um insulto. Muito militar. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou na bolsa, dispensando tão rápido que era quase invisível. Encontrei minha irmã mais velha, Isolda, perto da lareira, tomando uma taça de champanhe. Ela se autodenominava uma artista, embora suas telas fossem, na maior parte, borrões de cor que ninguém, exceto nossos pais, elogiava. Ofereci a ela o presente que eu mais queria, um conjunto profissional de tintas a óleo de uma pequena loja em Paris. Isolda olhou para a caixa de madeira lindamente trabalhada e sorriu com desprezo, curvando levemente o lábio pintado. Ela colocou-o sobre a lareira sem abri-lo. Obrigada por pensar nas artes, Julia, ela disse, com a voz cheia de condescendência. Mesmo que você não saiba nada sobre eles. O frio na minha espinha agora era um bloco de gelo. Forcei um sorriso forçado. Eles só precisam de tempo, eu disse a mim mesmo, um mantra desesperado e que se desvanecia. Eles só precisam entender. Mais tarde, a esposa de um senador, uma mulher gentil com genuíno calor nos olhos, me encurralou perto dos aperitivos. Capitão Corey, disse ela. Estamos todos muito orgulhosos de você. Aquela medalha, meu Deus! E ouvi um boato sobre um contrato para publicar um livro.
A sala parecia ficar silenciosa ao nosso redor. Senti uma onda de calor subir às minhas bochechas. Sim, senhora, murmurei, sentindo-me repentinamente constrangida. Um contrato para um livro e um filme. Que maravilha! Por quanto, se não se importa que eu pergunte? Hesitei e então sussurrei o número. 6 milhões de dólares. Uma inspiração rápida e coletiva pareceu sugar o ar do ambiente. Olhei para meus pais. Eles não estavam radiantes de orgulho. Eles pareciam horrorizados, envergonhados, como se eu tivesse acabado de anunciar que era um jogador profissional. Meu pai olhou fixamente para sua bebida. O rosto da minha mãe era uma máscara de fúria fria. Então veio o som que destruiu tudo. Uma risada aguda, cortante e totalmente desdenhosa. Era Isolda, parada perto da lareira, seu corpo tremendo de alegria maliciosa. 6 milhões de dólares, ela gritou, certificando-se de que todos os convidados na sala de estar pudessem ouvir. Para suas historinhas de guerra. Meu Deus, Hollywood está mesmo raspando o fundo do poço. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era um vácuo, pesado e sufocante, quebrado apenas pelo eco de sua risada. Fiquei ali me sentindo completamente despojada. De cada olho na sala, uma lâmina hostil apontada diretamente para o meu coração. Isolda começou a caminhar em minha direção, com movimentos lentos e predatórios. Ela levantou sua taça de champanhe. Por um momento, pensei que ela fosse fazer um brinde, um gesto cruel e sarcástico. Eu estava errado. Com um movimento de pulso, ela jogou todo o conteúdo do copo no meu peito. A picada do champanhe gelado me atingiu como um tapa. Fiquei paralisado enquanto o líquido dourado pingava na frente do meu uniforme, manchando o tecido e escorrendo pela superfície polida das minhas medalhas. Minhas medalhas. Isso é para exibicionistas, ela rosnou, com o rosto contorcido por um ciúme tão forte que era aterrorizante. Quem você pensa que é? Acha que é melhor do que eu com seu dinheiro sujo? Você sempre será a filha que envergonhará esta família. Olhei para além dela, implorando com os olhos para que meus pais interviessem, para que dissessem alguma coisa, qualquer coisa. Eles ficaram congelados. Meu pai, o grande intelectual, virou as costas e fingiu estudar uma pintura na parede. Minha mãe, Sarafina, apenas observava, com uma expressão de desgosto frio e clínico, como se estivesse assistindo a uma peça de mau gosto. Eu a vi se inclinar em direção ao meu pai e sussurrar, alto o suficiente para eu ouvir por cima do zumbido nos meus ouvidos. Eu avisei, Atacus. Meu coração não se partiu apenas. Desintegrou-se. Não havia mais nada a dizer, nada pelo que lutar. Meu único instinto foi fugir. Virei-me, com o corpo dormente, e caminhei em direção à grande escadaria que levava à porta da frente para escapar. Eu nunca consegui. Onde você pensa que vai, seu ratinho de esgoto? Isolda gritou atrás de mim. Eu estava no topo do patamar, minha mão esticada para alcançar o corrimão de carvalho polido, quando senti o impacto. Não foi um tropeço. Foi um empurrão deliberado com as duas mãos, desferido com toda a força do seu corpo no meio das minhas costas. Meu mundo virou de cabeça para baixo. O tempo pareceu desacelerar e se esticar. Senti uma sensação de ausência de peso, um segundo assustador de queda livre antes que meu corpo se conectasse com o primeiro degrau de mármore. O impacto foi um estalo terrível que atingiu minha espinha. Eu caí, uma confusão caótica de membros e orgulho quebrado. Minha cabeça bateu na beirada de um degrau com um baque final brutal. Acabei pousando no fundo, esparramado no chão frio e implacável. Uma umidade quente começou a se espalhar pela parte de trás da minha cabeça. Os suspiros chocados dos convidados soavam distantes, como se viessem de debaixo d'água. O mundo estava ficando cinza nas bordas. Através da escuridão crescente, um som cortou a névoa. Não foi um grito de socorro. Não era o som de alguém ligando para o 911. Era a voz da minha mãe, clara, calma e totalmente desprovida de emoção, dita ao meu pai, mas destinada a ser ouvida pelo mundo inteiro. Ela mereceu, Atacus.
Talvez agora ela aprenda o seu lugar. Na escuridão, não pensei na dor. Só pensei em uma pergunta. Por quê? A escuridão que me engoliu no chão de mármore não era nova. Enquanto eu me afastava, a imagem do meu próprio sangue se acumulando embaixo de mim se dissolveu, transformando-se em uma lembrança de muito tempo atrás. Eu tinha 7 anos e balançava as pernas no balanço do nosso amplo quintal, tentando ir mais alto que os carvalhos. Eu fui muito alto. O mundo virou e eu caí com força no gramado bem cuidado. O ar escapou de mim em um suspiro silencioso. Fiquei ali, atordoado, com o joelho ralado e sangrando. Olhando para as grandes janelas da nossa casa, eu podia vê-los lá dentro. Meu pai lendo o New York Times. Minha mãe arrumando flores. Isolda desenhando em seu bloco de notas. Nenhum deles se moveu. Nenhum deles saiu. Eu era invisível naquela época, assim como sou agora. O padrão da minha vida foi desenhado naquele momento. Um mapa de indiferença que fui forçado a navegar sozinho. Aquela queda do balanço foi apenas a primeira de muitas. O verdadeiro, aquele que definiu o curso de tudo, veio 10 anos depois. Eu tinha 17 anos e tinha tomado uma decisão. Encontrei meus pais no escritório, um cômodo que sempre cheirava a couro velho e a desaprovação do meu pai. Fiquei diante deles, com as costas retas e a voz firme, e anunciei que havia sido aceito na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point e que iria. Meu pai, Adacus, abaixou lentamente o jornal. Ele não olhou para mim. Ele olhou para um ponto na parede logo depois do meu ombro. A família Corey não cria seguidores, Julia, disse ele, com a voz baixa, mas ríspida. Nós criamos líderes. Você está jogando sua vida fora. Não foi uma discussão. Foi um veredito. Minha mãe, Sarafina, soltou um suspiro longo e cansado, do tipo que ela reservava para constrangimentos sociais. Ela se virou para meu pai, falando como se eu nem estivesse ali. O que direi às pessoas nas festas no jardim, Atacus? A preocupação dela não era com minha segurança ou meu futuro, mas com sua própria posição social. Minha vida era apenas uma nota de rodapé inconveniente em sua narrativa cuidadosamente elaborada. 3 semanas depois, quando Isolda recebeu sua carta de aceitação em uma pequena e obscura faculdade de arte em Vermont, meus pais abriram uma garrafa de champanhe vintage. A casa se encheu de risadas e brindes ao nosso brilhante artista. Minha aceitação em West Point foi recebida com silêncio fúnebre. A dela foi uma celebração. Esse contraste foi o primeiro corte profundo, aquele que nunca cicatrizou de verdade. Ensinou-me uma verdade fundamental. No mundo da minha família, minhas conquistas sempre seriam pesadas na balança e sempre consideradas insuficientes. Esse sistema de injustiça foi aperfeiçoado em nossos jantares de feriado. O Dia de Ação de Graças era um ritual anual de tortura psicológica. Isolda revelava sua última pintura, geralmente uma confusão de cores caótica e sem sentido, e meus pais elogiavam sua visão e seu talento natural. Eles falariam de suas futuras exposições no Sorro como se fossem uma conclusão precipitada. Então todos os olhos se voltariam para mim. Eu tentaria compartilhar meu mundo. Eu falava sobre ganhar uma promoção, sobre concluir um curso de treinamento extenuante, sobre o profundo senso de propósito que sentia ao liderar meus soldados. Meu pai invariavelmente me interrompia, levantando a mão. Tudo bem, Julia, chega. Não vamos ter histórias violentas na mesa de jantar. Minha mãe aproveitava a oportunidade para mudar completamente de assunto. Quem está pronto para a sobremesa? Eu estava pensando na decoração de Natal deste ano. E assim, minha realidade, minhas realizações, minha vida inteira seria apagada da conversa como se fosse um palavrão. O pior foi o verão em que Isolda foi enviada em uma excursão cultural a Florença, na Itália, para absorver os mestres, como meu pai disse. Eu, por outro lado, fui enviado para um acampamento de sobrevivência brutal ao ar livre nas montanhas da Carolina do Norte. O motivo dado: construir caráter. Um de nós foi nutrido. O outro deveria ser endurecido.
Um era um investimento, o outro, um problema a ser resolvido. Anos depois, essa sensação de ser um problema inconveniente atingiu seu ápice. Eu estava em uma base operacional avançada no Afeganistão. Tínhamos acabado de sobreviver a um tiroteio que durou horas, o ar ainda tinha gosto de metal e medo. Minhas mãos ainda tremiam. Eu precisava ouvir uma voz familiar, uma ligação com um mundo onde as pessoas não tentassem me matar. Usei meu telefone via satélite para ligar para casa. Minha mãe respondeu com uma voz distante e impaciente. Júlia, está tudo bem? Estou planejando um evento beneficente. Estou bem, mãe, menti. Só precisava ligar. Bem, você pode ligar mais tarde? Está um pouco agitado aqui. Está tudo normal por aí? Normal? Essa foi a palavra que ela usou. É normal descrever um lugar onde a morte era uma companheira silenciosa e constante. A linha estava clara. A chamada durou menos de 30 segundos. Sentei-me na minha tenda, as paredes de lona pouco faziam para bloquear os sons da base. Abracei meu rifle contra o peito, o aço frio era um conforto que minha própria família nunca me ofereceu, e chorei sem fazer barulho. Foi naquele dia que eu realmente entendi que estava sozinha. Se você já sentiu que estava falando uma língua diferente da sua família, uma língua de paixão e propósito que eles se recusavam a entender, por favor, apoie minha história com um like. E se você se sente um lutador em sua própria vida, diga-me nos comentários. Escreva apenas uma palavra: guerreiro. Quero ver quantos de nós estamos aí fora. Mas mesmo naquela vasta escuridão do meu passado, havia um ponto de luz, uma lembrança que me salvou. Foi minha primeira semana de treinamento básico. Eu estava exausto, coberto de lama, meu corpo gritando em protesto. Eu estava pronto para desistir, pronto para provar que meu pai estava certo. A sargento Mora Evelyn Reed, uma mulher que parecia esculpida em granito e pura força de vontade, estava parada na minha frente. Ela não estava gritando como os outros sargentos instrutores. Ela apenas olhou para mim, seus olhos enxergando através da minha criação privilegiada e no meu âmago aterrorizado. Eu vejo algo em você que eles não veem, disse ela, com a voz baixa e rouca. Eles veem uma filha rebelde. Eu vejo uma guerreira. Agora, levante-se e prove que estou certa. Foi a primeira vez que alguém me viu. Não a decepção, nem o estranho, mas a pessoa que eu estava lutando para me tornar. Aquele momento, a crença daquela pessoa, se tornou minha estrela-guia. Ela me deu um novo mapa, um que não levava de volta à casa fria em MC mas sim em direção ao fogo. Meu retorno ao mundo não foi um despertar suave. Foi uma atração violenta de um oceano profundo e escuro para uma realidade de bordas afiadas e ruído implacável. Primeiro, um sinal sonoro constante e rítmico atingiu minha consciência, depois um cheiro químico forte que irritou minhas narinas, antissético e estéril, e finalmente a dor. Não era uma única dor, mas uma sinfonia delas. Um fogo abrasador subiu pela minha espinha. Um martelo surdo e latejante batia contra o interior do meu crânio. E um peso forte e esmagador apertava meu peito a cada respiração. Tentei me mover, mas meu corpo era uma prisão de chumbo. Eu estava preso em uma teia de tubos e fios presos às máquinas que emitiam bips e zumbiam ao meu redor. Meus olhos se abriram. O teto era de um branco austero e implacável. As paredes tinham o mesmo tom estéril. Este não era meu quarto. Não era nem mesmo um hospital civil. Eu conhecia esse lugar pela eficiência silenciosa e pela sensação de propósito solene no ar. Este era Walter Reed, do Centro Médico Militar Nacional. Um homem uniformizado entrou em foco, seu rosto era gentil, mas marcado por preocupação profissional. A insígnia de águia em seu colarinho o identificava como um coronel. Capitão Corey, disse ele, com a voz suave. Sou o Coronel Miller. Bem-vindo de volta. Você está conosco há 3 dias. Tentei falar, mas só saiu um som áspero e seco. Ele segurou um copo com canudo em meus lábios, e a água fria foi a coisa mais maravilhosa que eu já tinha provado.
Ele puxou um banquinho e começou a explicar meus ferimentos em um tom calmo e comedido, que não conseguiu suavizar a brutalidade das palavras. Traumatismo crânioencefálico, 3 costelas quebradas e, o pior de tudo, danos na coluna cervical. Ele falou sobre compressão de vértebras e nervos. Palavras que soaram clínicas e distantes até ele dar o golpe final. O dano à sua coluna é significativo, capitão, disse ele, com os olhos cheios de um arrependimento que eu sabia ser genuíno. Você é um lutador, e esperamos que se recupere bem, mas uma carreira na aeronáutica, isso não é mais possível. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se acalmar. Sinto muito, Júlia. Você vai receber alta médica. Dispensa médica? A frase ecoou na sala silenciosa. Não foi um diagnóstico. Era uma sentença de morte. Tudo pelo que trabalhei, tudo pelo que sangrei, a essência da minha identidade havia desaparecido. Despojado não pelo fogo inimigo em um campo de batalha estrangeiro, mas em uma escadaria de mármore em minha própria casa. Virei a cabeça e olhei para o teto branco, sentindo um vazio profundo, um vazio mais profundo e assustador do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado em combate. O inimigo que você vê nunca é tão assustador quanto o vazio interior. A porta se abriu de repente. Por um segundo, meu coração partido ousou ter esperança. Mas não foram eles. Era o Liam, meu Liam. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados com uma mistura de terror e fúria. Atrás dele estava a sargento Mor Evelyn Reed. A visão de mim, quebrada e amarrada a máquinas, destruiu sua compostura de ferro. Esta mulher, que enfrentou os insurgentes sem vacilar, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso, mais do que tudo, me disse o quão ruim era. Uma jovem enfermeira, especialista por sua posição, o seguiu. Ela parecia nervosa, olhando de Liam para mim. Senhor, ela começou, com a voz quase um sussurro. Sua família esteve aqui no primeiro dia. O maxilar de Liam ficou tenso. E eles a viram. A enfermeira balançou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Não, senhor. Eles não entraram no quarto. Eles disseram à recepção que o capitão Corius havia autorizado a recolher os pertences pessoais dela no armário. Levaram a bolsa, o celular, as chaves e depois foram embora. O sinal sonoro do monitor cardíaco ao meu lado acelerou o ritmo. As palavras me atingiram com uma força física, um golpe mais doloroso que a própria queda. Eles não vieram para ver se eu estava vivo ou morto. Eles não vieram para confortar ou se arrepender. Eles vieram me roubar enquanto eu estava inconsciente, com minha vida em jogo. Eles vieram para terminar o trabalho. Liam, sempre advogado, não perdeu o ritmo. Sua dor se transformou instantaneamente em fria raiva profissional. Ele pegou seu laptop e passou os dedos pelo teclado. Preciso verificar uma coisa, ele murmurou, com a voz perigosamente baixa. Ele entrou no meu portal bancário online e seu rosto ficou mais sombrio a cada clique. Não, ele sussurrou, balançando a cabeça em descrença. Eles não fizeram isso. Ele virou a tela do laptop para mim. Minha conta poupança, que continha o início da entrada para uma casa pequena, estava vazia. Minha conta corrente contendo o primeiro adiantamento substancial do meu contrato de publicação do livro estava quase esgotada. Ele me mostrou o histórico de transações. Uma única transferência foi feita no dia seguinte à minha admissão. Quase $80.000 foram transferidos para uma conta em nome de Isolda Corey. Foi um assassinato calculado e metódico da minha vida. Um plano executado com uma precisão assustadora. Liam continuou cavando. Ele encontrou um e-mail da minha seguradora confirmando uma solicitação de cancelamento da minha apólice de invalidez de longo prazo. A solicitação foi feita por telefone por alguém que disse ser eu há 2 dias. Não foi apenas abandono. Não foi um crime passional. Esta foi uma execução premeditada, um desmantelamento sistemático do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Tudo isso enquanto eu estava em coma. Eles não ficaram contentes apenas em me ver cair.
Eles queriam ter certeza de que eu nunca mais conseguiria me levantar. Lágrimas finalmente saíram dos meus olhos, quentes e silenciosas. Mas não eram lágrimas de fraqueza ou desespero. Eram lágrimas de raiva. Uma fúria fria e dura estava sendo forjada nas ruínas do meu coração. Olhei para Liam, meu tudo, que estava olhando para a tela como se quisesse dar um soco. Eles levaram tudo, sussurrei, com a voz rouca. Ele fechou o laptop com força e correu para o meu lado, agarrando minha mão. Seu aperto era uma âncora na tempestade. Não, Jules, nem tudo, disse ele, com a voz trêmula de uma raiva controlada. Eles não me têm. Eles não têm Evelyn. Eles não têm a verdade. E eu juro por Deus que farei com que paguem cada centavo. Farei com que paguem por cada osso quebrado, por cada lágrima, por cada segundo que você teve que ficar deitada nesta cama. Respirei fundo, uma respiração irregular e dolorosa, como se estivesse engolindo vidro. A agonia física era imensa, mas não era nada comparada à agonia da traição. Mas naquele momento, algo mudou. A vítima dentro de mim morreu, e o soldado assumiu o comando. Apertei a mão dele de volta, reunindo toda a força que me restava. Olhei-o diretamente nos olhos, minha voz fraca, mas minha vontade inabalável. Processe-os, Liam, ordenei. Processe todos eles. Minha ordem de processá-los a todos foi o primeiro tiro disparado em uma guerra que eu não sabia como lutar. Mas eu não estava sozinho na trincheira. Nas horas silenciosas e estéreis que se seguiram, meu quarto de hospital no Walter Reed se transformou. Deixou de ser um lugar de doença e perda e se tornou um posto de comando, um santuário, um lar. Tornou-se a única coisa que a enorme mansão em MC Lynn, Virgínia, nunca foi, segura. As noites eram as mais difíceis. A dor era uma maré implacável, e o sono oferecia pouca saída. Suas águas se encheram com o pesadelo recorrente da queda, o estalo nauseante, a voz fria e indiferente da minha mãe. Mais de uma vez, acordei com um grito estrangulado preso na garganta, meu coração martelando contra minhas costelas quebradas. E todas as vezes, Liam estava lá. Ele estaria dormindo na desconfortável cadeira de visitas, mas meu menor gemido o acordaria em um instante. Ele não diria coisas vazias. Ele simplesmente pegava minha mão ou gentilmente afastava o cabelo úmido da minha testa e sussurrava: "Você está segura, Jules. Estou aqui. Você está segura." Até que o ritmo frenético do meu coração diminuiu para acompanhar sua presença constante. A segurança que ele oferecia era mais real e mais profunda do que qualquer sistema de segurança de alta tecnologia que o dinheiro dos meus pais pudesse comprar. Ele nunca veio de mãos vazias. Ele me trazia livros, lia em voz alta os romances de John Grisham quando a dor fazia as palavras na página flutuarem diante dos meus olhos. Ele me trouxe comida de um pequeno restaurante barato perto de Fort Belvoir, que os soldados adoravam. Certa noite, ele entrou carregando um recipiente de isopor fumegante com macarrão com queijo. Era pegajoso, de cor laranja brilhante e provavelmente não tinha nenhum valor nutricional real. Minha mãe diria que era um passeio pedestre. Para mim, foi a refeição mais linda que já vi. Era conforto. Era cuidado. Foi um ato de amor simples e incondicional que eu desejei por toda a minha vida. Se Liam era o coração da minha nova família, a Sargento-Mor Evelyn Reed era sua espinha dorsal. Ela chegava todos os dias depois do serviço, com seu uniforme ainda impecável, trazendo consigo uma aura de compaixão disciplinada. Ela nunca me tratou como um paciente. Ela me tratou como um de seus soldados. Eles quebraram seu corpo, Cap, ela disse em sua primeira visita, seus olhos examinando minhas linhas intravenosas e monitores com avaliação tática. Mas você não vai deixar que eles quebrem seu espírito. Isso é uma ordem. Ela se tornou minha fisioterapeuta não oficial, aparecendo com seu equipamento de fisioterapia nas manhãs de sábado para complementar as sessões no hospital. Ela me levou além dos limites que eu achava que a dor havia estabelecido para mim. Sua voz é um metrônomo firme e constante cortando minhas lágrimas de frustração. Dor é um sinal, capitão, ela dizia, me ajudando a me levantar depois de uma tentativa frustrada.
não é um sinal de parada. Uma tarde, ela me trouxe um tablet. Estava cheio de audiolivros e podcasts. Brené Brown, disse ela, tocando na tela. Ela fala sobre coragem, vulnerabilidade e ousadia para entrar na arena. Esta guerra em que você está agora, 90% dela está aqui, disse ela, batendo na própria têmpora. Arme-se. Comecei a ouvir naquela noite e pela primeira vez senti que estava ganhando uma vantagem estratégica sobre o inimigo invisível do desespero. Enquanto o sargento Moorhead fortalecia meu espírito, Liam construía a máquina de guerra legal ao meu redor. Ele dobrou um canto da sala e o transformou em um escritório de advocacia improvisado, uma paisagem caótica de blocos de notas, pastas e seu laptop, que estava sempre aberto. Ele era implacável, um oficial do JAG em uma missão pessoal. Ele passou horas ao telefone com departamentos de fraude bancária, investigadores de seguros e um detetive particular que ele havia contratado. Mas ele nunca tomou uma decisão sem mim. Ele expunha as opções, explicava o jargão jurídico em inglês simples e então olhava para mim. Quais são suas ordens, capitão? Ele perguntava. Foi uma escolha deliberada de palavras. Ele sabia o que tinha sido tirado de mim. Ao me tornar o comandante da operação, ele estava me devolvendo meu poder, minha agência, minha patente. Você não é a vítima desta história, Jules, ele me disse, com os olhos brilhando de convicção. Você é minha cliente. Você é a comandante desta campanha. Eu sou apenas sua bota no chão. Pela primeira vez desde que acordei neste hospital, senti um lampejo do meu antigo eu retornar. O soldado, o líder. A imagem mais nítida das minhas duas famílias, aquela em que nasci e aquela que estava sendo formada ao redor da minha cama de hospital, surgiu uma semana depois da minha internação. Um arranjo de flores foi entregue no meu quarto. Era um buquê grande e ostentoso de lírios brancos. Não havia nenhum cartão, nenhum bilhete, apenas o aroma fúnebre das flores preenchendo o pequeno espaço. Na cultura americana, você envia lírios brancos para uma família enlutada para expressar simpatia pela perda. Era uma mensagem fria, cruel e clara. Para eles, eu já estava morto. Olhei para as flores, e um medo frio tomou conta de mim. O sargento Moorhead, que estava lendo calmamente na cadeira, levantou-se. Ela não disse uma palavra. Ela caminhou até o buquê, levantou o pesado vaso de vidro e o levou para o corredor. Um momento depois, ouvi o barulho alto de vidro e flores batendo no fundo de uma grande lata de lixo de metal. Ela voltou para o quarto, limpando as mãos como se estivesse se livrando de algo sujo. Lixo, disse ela, com a voz monótona e firme. Pertence ao lixo. Naquele momento, eu soube com absoluta certeza que minha verdadeira família estava aqui nesta sala. Eles não compartilhavam meu sangue, mas compartilhavam minha trincheira. Eles eram os que estavam de guarda. Naquela noite, Lia expôs as evidências que havia reunido até então. O rastro de papel estava claro. Os extratos bancários, o cancelamento fraudulento do seguro, o depoimento da enfermeira. Estava tudo lá. É forte, Jules, disse ele, batendo numa pilha de papéis. Mas eles têm advogados caros. Vão tentar te pintar como instável. Alegarão que Isolda estava apenas te ajudando a administrar suas finanças. Vão tentar te turvar. Ele olhou para mim, sua expressão ficando séria. Extratos bancários e fraudes de seguro são contundentes, mas eles conseguem se esquivar disso, criando dúvidas razoáveis. Precisamos de algo que eles não possam negar, algo que os coloque na cena do crime com intenção. Precisamos de uma prova cabal. O primeiro movimento do acampamento inimigo ocorreu 2 dias após as flores do funeral. Liam voltou de pegar café, com o maxilar tenso e uma raiva familiar. Ele me disse que o encurralaram no estacionamento do hospital. Não Isolda, mas meu pai, Adacus Core. Pela primeira vez na vida, o estimado professor se dignou a implorar. Ele não perguntou como você estava, contou Liam, com a voz carregada de desgosto enquanto andava de um lado para o outro no pequeno cômodo. Ele não demonstrou um pingo de remorso. Ele só queria lidar com isso em silêncio.
Essas foram as palavras dele. Liam parou e olhou para mim. Ele disse que você estava sendo emotivo e que, se desistisse do processo, eles devolveriam o dinheiro. Sua principal preocupação, a reputação da família, era que um escândalo público seria devastador. Não senti nada. Nenhum choque, nenhuma nova onda de dor, apenas uma confirmação fria e cansada de uma verdade que eu conhecia a vida toda. Para meu pai, eu não era uma filha que quase foi morta. Eu era uma crise de relações públicas a ser gerenciada. Seu amor, sua preocupação, tudo era condicional, atrelado à imagem de perfeição que ele curava para o mundo. No exército, temos um credo: nunca abandonar um camarada caído. Percebi que o credo da minha família era nunca permitir que um camarada caído manchasse o nome da família. A verdadeira emboscada aconteceu alguns dias depois. Foi a primeira vez que me deixaram sair. Uma enfermeira jovem e alegre empurrava minha cadeira de rodas por um pequeno jardim bem cuidado perto da entrada principal do hospital, e o ar fresco do outono era revelador em minha pele. Por alguns preciosos momentos, fechei meus olhos e apenas respirei, sentindo uma ponta de esperança. E então eu os vi parados perto da saída como se estivessem esperando. Minha mãe e Isolda. Minha mãe Sarafina era a imagem da elegância da costa leste, vestida com um clássico terno de tweed Chanel na cor creme e com o cabelo perfeitamente penteado. Ela parecia ter acabado de sair de uma reunião do conselho do Museu de Arte local, não de um confronto com sua filha hospitalizada. A inadequação de seu traje era, por si só, uma declaração. Ela estava acima disso. Tudo isso era indigno dela. Isolda estava ao lado dela, com os braços cruzados. Um sorriso desafiador e familiar brincava em seus lábios. Não havia remorso em seus olhos, apenas aborrecimento. Minha enfermeira, sentindo a tensão, instintivamente diminuiu a velocidade da cadeira de rodas. Chega, obrigada, disse minha mãe à enfermeira, dispensando-a como se ela fosse uma garçonete. A enfermeira olhou para mim, incerta, e eu acenei levemente com a cabeça. Ela recuou para uma distância respeitosa. Sarafina deslizou em minha direção, seu perfume caro cortando o ar limpo do hospital. Júlia, pare com essa farsa imediatamente, começou ela, em voz baixa, mas com o peso de uma ordem. Você está envergonhando a família inteira. As pessoas estão falando. Você sempre adorou a atenção, mas isso é simplesmente demais. Charada. A palavra pairou no ar entre nós. Como se minhas costelas quebradas, meu crânio fraturado, minha carreira roubada fossem apenas uma encenação para ganhar simpatia. Isolda deu um passo à frente e seu sorriso se transformou em um sorriso de escárnio. O veneno em sua voz era forte o suficiente para ser sentido. Você acabou de cair. Supere isso. Por que você sempre tem que ser tão dramática, sempre se fazendo de vítima? Ela deu mais um passo, inclinando-se um pouco, com o rosto próximo ao meu. Francamente, você deveria me agradecer. Eu te fiz um favor. Eu te ajudei a ver que aquele mundinho patético do exército nunca foi para você, de qualquer forma. Levantei os olhos da minha cadeira de rodas, olhei para o terno perfeitamente ajustado da minha mãe e encontrei o olhar da minha irmã. E pela primeira vez na minha vida, suas palavras não atingiram o alvo. Eles não perfuraram meu coração. Não senti nenhuma pontada de traição, nenhuma dor familiar de inadequação. Tudo que vi foi uma criatura oca e patética, consumida por uma inveja tão profunda que a apodreceu de dentro para fora. Senti uma pontada de algo que nunca imaginei sentir por ela. Pena. Então eu não disse nada. Eu apenas sustentei o olhar dela, meu silêncio era um escudo que ela nunca havia encontrado antes. Eu não chorei. Eu não discuti. Eu não me defendi. Eu simplesmente os observei. E no meu silêncio, seu poder evaporou. Foi a arma mais poderosa que já usei. Minha falta de reação os enfureceu. Foi Sarafina quem quebrou primeiro. Sua máscara de superioridade distante quebrou, revelando o pânico profundo que havia por baixo. Ela deu um passo à frente, com o rosto contorcido em um rosnado, e se agachou para ficar na altura dos meus olhos.
Sua voz caiu para um chiado venenoso, dirigido somente a mim. Escute aqui, sua vadiazinha, sussurrou ela, e o modelo de alta sociedade vestido com Chanel desapareceu completamente. Você vai desistir deste processo. Se não desistir, não terá nada. Diremos ao tribunal que você tem TEP grave devido ao seu tempo no Afeganistão, que é mentalmente instável e que se machucou para chamar a atenção. Seus olhos eram frios e mortos. Em quem você acha que eles vão acreditar, Julia? Na família enlutada de um herói de guerra condecorado ou no soldado instável que imaginou tudo? Foi isso. A linha final, o ponto sem retorno. Eles não estavam apenas tentando me silenciar. Eles estavam dispostos a profanar a única coisa que me restava, minha honra, meu serviço, para se salvarem. Eles usariam o trauma muito real da guerra, um fardo sagrado carregado por muitos, como uma arma para me destruir. Naquele momento, qualquer resquício de amor que eu tinha por essas mulheres se transformou em cinzas. Acho que já chega. A voz era calma, masculina e cheia de autoridade. Todos nós nos viramos. Um homem com um simples casaco de detetive estava parado a alguns metros de distância. Detetive Hardin. Liam deve ter previsto isso. Minha mãe se levantou de um salto, recompondo-se instantaneamente e retornando a máscara de civilidade ao lugar. Peço desculpas, disse ela, com a voz transbordando indignação. Este é um assunto particular de família. Não é mais, disse Hardin calmamente, dando um passo à frente. Sua presença era um objeto imóvel. Senhora, vou ter que pedir à senhora e à sua filha que deixem o terreno do hospital. Sarafina me lançou um último olhar de puro ódio antes de dar meia volta e ir embora. Isolda seguindo atrás dela como uma sombra malévola. Fiquei sentado na minha cadeira de rodas, sentindo o ar frio penetrar nos meus pulmões. Eu os enfrentei e não desisti. Eu mantive a linha. O detetive Hardin veio até mim. Sua expressão era ilegível, mas seus olhos tinham um brilho que parecia respeito. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um saco plástico transparente para evidências. Lá dentro estava meu telefone, com a tela quebrada. Ele estendeu para mim. Recuperamos tudo, capitão, disse ele, com a voz baixa, mas clara. Está pronto para ouvir? Meu coração batia forte contra minhas costelas. Um pássaro preso desesperadamente. Pronto para ouvir? A pergunta do detetive Hardin ficou no ar, carregada de consequências não ditas. Era isso. A prova cabal sobre a qual Liam havia falado. A única evidência que poderia me preparar para a luta da minha vida ou destruir os últimos fragmentos da minha determinação. Olhei para Liam e depois para o sargento Moorhead. Seus rostos estavam sombrios, mas seus olhos demonstravam uma fé firme e inabalável em mim. Respirei fundo e assenti. De volta aos limites estéreis do meu quarto de hospital, os três, minha nova família, meu conselho de guerra, se reuniram ao meu redor. O detetive Hardin removeu cuidadosamente meu telefone quebrado do saco de evidências e o entregou a Liam. Os técnicos disseram que foi um milagre o cartão de memória ter sobrevivido, explicou Hardin. Há um arquivo de áudio gravado na noite do incidente, com cerca de 15 minutos de duração. Parece que um aplicativo de memorando de voz foi ativado acidentalmente no bolso do seu casaco. Ele explicou que tinha uma teoria. Usei esse aplicativo constantemente para registrar notas e ideias para meu livro. No caos da festa, devo ter batido no telefone e começado a gravar sem perceber. Não foi o destino. Não foi intervenção divina. Era um hábito de soldado, uma ferramenta de escritor que inadvertidamente se tornou uma testemunha silenciosa. A sala ficou em silêncio. O único som era o bip constante do monitor cardíaco. Uma contagem regressiva rítmica para uma verdade que eu não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Olhei para a pequena coleção de fotos coladas na parede ao lado da minha cama. Fotos da minha unidade, dos camaradas que perdi. Eu vi o rosto do sargento Miller que morreu em meus braços. Eles lutaram pela verdade. Eles morreram por isso. O mínimo que eu podia fazer era ouvir.
Ok, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Toque. Liam conectou o telefone a um pequeno alto-falante portátil, do tipo que usamos para tocar música durante uma missão. Ele apertou o play. O primeiro som foi o rugido abafado da festa, o tilintar de copos, o murmúrio de uma conversa educada, o som distante de um quarteto de cordas clássico. Então, cortando o barulho, ouviu-se a voz de Isolda, áspera e carregada com seu ciúme característico. 6 milhões de dólares para suas pequenas histórias de Bang Bang. Sua risada zombeteira encheu o alto-falante e eu estremeci. O som é tão agudo quanto um golpe físico. Então veio minha própria voz, tensa e cansada. Estou cansada, Isolda. Vou indo. A gravação capturou o som dos meus passos e o grito agudo da minha irmã. Onde você pensa que vai, seu ratinho? E então o som ficaria para sempre gravado na minha memória. Um estalo agudo e nauseante quando minha cabeça bateu no mármore, seguido por uma série de baques pesados e brutais quando meu corpo caiu escada abaixo, e então um silêncio profundo e assustador. Meu próprio coração parecia parar no peito. Fechei os olhos, minhas mãos agarrando os braços da cadeira de rodas com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu estava lá atrás, no pé da escada, submerso naquela escuridão aterrorizante. O silêncio na gravação se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Então foi quebrado pela voz do meu pai, trêmula, mas não com medo por mim. Era o tremor de um homem cuja noite perfeita havia sido arruinada. Sarafina, disse ele, num sussurro áspero. Ligue para o 190. A resposta da minha mãe não foi o grito de uma mãe horrorizada. Era um som mais frio e duro que o do chão de mármore que meu sangue estava manchando. Espere, Atacus, ela sibilou. Houve uma pausa, e quase pude senti-la parada diante de mim, olhando para baixo. Deixe-me ver se ele ainda está respirando. Mais um momento de silêncio. Ele mereceu. Um soluço estrangulado escapou dos lábios de Liam. A mão do sargento-major Reed encontrou meu ombro, seu aperto era como ferro, me segurando no chão. A voz do meu pai soou novamente, mais rápida agora, carregada de uma urgência frenética e calculista. Escute, a Isolda está histérica. Temos que controlar a narrativa. Eu cuido dos convidados. Você sobe e pega a bolsa e o celular dela no quarto. Agora, antes que a polícia chegue, precisamos ter acesso às contas dela. Os sons finais da gravação foram os passos suaves e apressados da minha mãe subindo a grande escadaria, não para pedir ajuda, mas para começar a pilhagem. Então o arquivo terminou. Liam apertou o botão de parada. O silêncio repentino na sala era ensurdecedor, mais pesado e mais completo do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. O sinal sonoro constante do meu monitor cardíaco era a única prova de que eu ainda estava vivo. Lentamente, abri meus olhos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas pela primeira vez não eram lágrimas de tristeza. A parte de mim que passou a vida inteira amando-os, desejando sua aprovação, esperando que um dia eles me vissem, essa parte de mim morreu no silêncio quando a gravação terminou. A tristeza desapareceu. A dor havia desaparecido. Tudo o que restou foi a verdade fria, inalterável e brutal. E por baixo disso, uma base de raiva pura e inadulterada. Eu tinha prova, não apenas do crime deles, mas do caráter deles. Não era mais apenas um caso legal. Foi uma questão moral. O rosto de Liam estava pálido. Os olhos do sargento-mor Reed estavam ardendo com um fogo tão intenso que eu podia sentir seu calor. Olhei de um para o outro. Minha família, meus soldados. Então olhei para o detetive Harding, cuja máscara profissional não conseguia esconder a expressão de desgosto em seu rosto. Meu olhar não era mais de vítima. Era o olhar de um juiz que acabará de ouvir a evidência final condenatória. Se você acredita que encarar a verdade, não importa quão feia, é o único caminho para a verdadeira liberdade, por favor, apoie minha história com um like. E se você concorda que o que minha família merece é justiça, diga-me nos comentários. Escreva apenas uma palavra: justiça.
Preciso saber que você está comigo nisso. Voltei meus olhos para Lia, minha voz desprovida de qualquer calor ou fraqueza. Era tão frio e duro quanto o aço na espinha do sargento Reed. Solte, ordenei. Quero que o mundo inteiro ouça. Meu comando, solte-o, ficou suspenso no ar, transformando o quarto estéril do hospital em um teatro de guerra. O choque da gravação de áudio havia desaparecido, substituído por uma resolução fria e dura. O soldado dentro de mim, aquele que estava adormecido sob camadas de dor e traição, agora estava completamente desperto. Minha cama era o posto de comando. Lia era meu consultor jurídico e o sargento Mor Reed era meu segundo em comando. A missão: Operação Justiça. Nas Forças Armadas, antes de qualquer grande operação, você mapeia o terreno. Você estuda o inimigo, seus pontos fortes, suas fraquezas, seus padrões. Meu quadro branco do hospital, normalmente usado para monitorar horários de medicamentos, se tornou meu mapa de batalha. Com um marcador preto na mão, comecei a diagramar as 2 últimas décadas da minha vida. Não foi um exercício de autopiedade. Foi uma análise estratégica. Listei cada comentário desdenhoso, cada aniversário esquecido, cada vez que minhas conquistas foram ignoradas em favor da arte medíocre de Isolda. Detalhei a viagem que eles fizeram para Florença com Isolda para comemorar seu aniversário de 16 anos, enquanto eu fui enviado para um acampamento de verão brutal de sobrevivência na Carolina do Norte para desenvolver meu caráter. Cada lembrança era um alfinete no mapa, não uma ferida a ser lamentada, mas um pedaço de inteligência. Formou um padrão claro e inegável. Eles vão me pintar como instável, disse a Lia, com a voz firme enquanto traçava uma linha ligando o desdém do meu pai por West Point aos comentários da minha mãe na festa. Eles vão usar a reputação de membros respeitados da comunidade MC Lim para me desacreditar. Então, temos que provar que a única instabilidade aqui é a ganância insaciável e o ciúme patológico deles. Isso não foi um ato aleatório. Foi o ápice de uma campanha que durou uma vida inteira. Minha dor foi usada como arma contra mim. Agora, eu estava transformando minha história em munição. Lia, munido dessa nova visão estratégica, tomou uma decisão. Lembro que você mencionou uma vizinha, ele me disse. Uma mulher mais velha. A senhora Gable. Eu assenti e ele encontrou o número dela. A senhora Gable era uma viúva doce e esperta que morou ao lado da minha família por 30 anos. Ela sempre foi gentil comigo, muitas vezes deixando biscoitos na nossa porta depois que eu passava o fim de semana capinando seus canteiros de jardim. Ela não apenas se lembrava de tudo, como também tinha provas. O sistema de segurança da casa dela, que ela instalou depois que o marido faleceu, tinha um ângulo de câmera que cobria a entrada da nossa garagem. Ela tinha imagens da noite da festa mostrando os convidados chegando e, mais importante, saindo em pânico. Mas sua evidência mais poderosa não estava em um disco rígido. Aquela criança tem um coração de ouro, disse ela a Liam por telefone, com a voz embargada de emoção. Eu a via ano após ano cuidando daquele jardim enorme sozinha, enquanto o resto deles estava na Europa ou nos Hamptons. Eles têm corações de pedra, aquela família. Claro, eu vou testemunhar. Suas palavras forneceram uma perspectiva crucial e incontestável de terceiros. Ela era a testemunha de caráter que eu nunca soube que tinha. À medida que construíamos nosso ataque, eu sabia que tínhamos que nos preparar para o contra-ataque deles. A ameaça da minha mãe de usar meu histórico de serviço e a possibilidade de TEP contra mim não foi vazia. No tribunal da opinião pública, eles tentariam controlar a narrativa. Temos que nos antecipar, eu disse a Lia. Atacamos primeiro. Juntos, elaboramos um comunicado à imprensa. Foi curto, profissional e desprovido de emoção. Ele simplesmente declarou os fatos. Lia enviou a mensagem pelos canais oficiais do seu escritório de advocacia. A capitã do Exército dos Estados Unidos, Julia Corey, está se recuperando de uma agressão grave e entrou com uma ação civil contra membros de sua família por agressão e fraude financeira. A declaração caiu como um golpe cirúrgico. Imediatamente, ele enquadrou a narrativa em torno de fatos, agressão,
fraude e colocou minha família na defensiva, roubando-lhes a chance de tecer sua própria teia de mentiras. Naquele mesmo dia, recebi uma informação inesperada de uma força aliada que eu não sabia que tinha. Um e-mail apareceu no novo telefone que Liam comprou para mim. O remetente era Alistair Finn, o produtor de Hollywood por trás do meu acordo de livro para filme. Meu coração afundou. Eu tinha certeza de que era uma carta rescindindo nosso contrato. Em vez disso, li, caro Capitão Corey, fiquei profundamente triste ao saber dos acontecimentos recentes. Por favor, aceite meus mais sinceros votos de uma rápida e completa recuperação. Quero deixar uma coisa bem clara: sua história não acabou. Ela apenas começou um novo capítulo. Estaremos esperando. Sua voz é mais importante agora do que nunca. Atenciosamente, Alistair Finn. Aquele e-mail foi uma tábua de salvação. Foi uma validação poderosa do mundo exterior, um mundo que minha família desprezava, confirmando que minha história, minha vida, tinha valor. Era tudo aquilo que eles passaram a vida inteira negando. A batalha jurídica alimentou minha batalha física. Cada sessão de fisioterapia se tornou uma missão. As barras paralelas na sala de reabilitação eram minha nova pista de obstáculos. A dor era insuportável, mas canalizei a sabedoria de um dos livros que o Sargento-Major Reed me deu, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Frankl escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Eu não podia mudar o que minha família tinha feito, mas podia mudar minha reação. Eu poderia escolher lutar. Eu poderia escolher curar. Aprender a andar novamente foi a coisa mais difícil que já fiz. Exigia um nível de disciplina que fazia a Ranger School parecer fácil. Durante semanas, todas as tentativas fracassaram e minhas pernas cederam. Mas eu continuei me levantando. Então, uma tarde, com Liam me observando, agarrei as barras paralelas. Eu resisti à dor lancinante nas costas e ao protesto estridente dos meus músculos. Coloquei um pé na frente do outro. Um passo, depois 2, depois 3. Minhas pernas cederam no terceiro degrau, mas Liam estava lá para me segurar, seus braços me envolvendo enquanto eu desabava, soluçando. Não eram lágrimas de dor, mas de triunfo. Olhei para ele, com os olhos embaçados, e sussurrei um novo voto, uma nova promessa para mim mesma. Entrarei naquele tribunal com meus próprios pés. No dia em que entrei no tribunal, cumpri uma promessa a mim mesmo. Deixei a cadeira de rodas para trás. Apoiado em uma única bengala simples, caminhei pelo corredor central da silenciosa sala com painéis de madeira. Cada passo era uma pequena vitória, uma declaração silenciosa de guerra. Eu estava vestido com um terno azul marinho conservador, meu cabelo preso em um coque profissional apertado. Eu não era mais um paciente. Eu era a capitã Julia Corey e estava me apresentando para o serviço. Meus olhos estavam fixos na bancada do juiz. Não olhei para a mesa da defesa, mas pude sentir os olhos deles em mim. Eu podia sentir o choque que emanava da minha mãe, Sarafina. Liam me disse que seus advogados construíram toda a estratégia de defesa em torno da imagem de mim como uma vítima quebrada e instável. Eles esperavam uma vítima em uma maca. Eles foram recebidos por um soldado de pé. Pelo canto do olho, vi meu pai, Atacus, afundar levemente na cadeira. A primeira rachadura em sua fachada perfeita havia aparecido. Na galeria, avistei 2 rostos familiares. O Sargento-Major Reed está sentado com a coluna ereta. Sua presença é um pilar de apoio silencioso e sólido. Algumas fileiras atrás estava o Sr. Alistair Finn, o produtor de Hollywood. Sua expressão era de foco intenso. Um punhado de repórteres estava espalhado entre o público. Isso não era mais apenas um drama familiar. Foi um acerto de contas público. Quando meu nome foi chamado, eu fui testemunha. Quando levantei minha mão direita para prestar juramento, não pensei na minha família. Pensei no juramento que fiz como cadete em West Point, a promessa de defender a honra e a verdade. Eu não estava lutando apenas por mim mesmo. Eu estava lutando pelo uniforme que eu tinha tanto orgulho de usar.
Liam começou seu questionamento. Minha voz era calma, clara e precisa. Relatei os eventos daquela noite, não como uma vítima histérica, mas como um oficial militar prestando um relatório pós-ação. Eu expus os fatos, apresentei o cronograma e descrevi a agressão sem lágrimas ou enfeites. Quanto mais clínico eu era, mais monstruosas suas ações pareciam em contraste. Depois foi a vez da defesa. Um advogado elegante de aparência cara, que eu nunca tinha visto antes, aproximou-se do banco das testemunhas, com um sorriso transbordando falsa simpatia. Capitão Corey, ele começou, você serviu seu país com distinção, e todos nós somos gratos, mas não é verdade que seu serviço no Afeganistão foi traumático? Eu vi a estratégia imediatamente. Eles iriam cumprir a ameaça da minha mãe. Meu serviço teve seus desafios, respondi calmamente. Desafios que incluíam tiroteios, explosões e eventos que poderiam levar uma pessoa a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Ele insistiu, não é possível, capitão, que em seu estado emocional exaltado, você tenha interpretado mal os eventos daquela noite? Que você não tenha caído, mas talvez tenha tropeçado. Eu sustentei seu olhar. Não olhei para Liam. Não olhei para o juiz. Virei a cabeça ligeiramente e olhei diretamente para os 12 rostos no júri. Enfrentei fogo inimigo nas montanhas do Afeganistão, eu disse, minha voz soando com uma clareza que cortava o silêncio do tribunal. Sei a diferença entre realidade e alucinação. Sei a diferença entre a névoa da guerra e a lembrança cristalina das mãos da minha irmã me empurrando por trás. E sei a diferença entre um tropeço e um empurrão. Um murmúrio percorreu a galeria. O sorriso presunçoso do advogado de defesa desapareceu. Ele havia perdido o controle. Mas o golpe fatal final ainda estava por vir. Liam se levantou. A promotoria gostaria de apresentar ao tribunal uma prova recuperada do celular pessoal do capitão Corey. Um arquivo de áudio, meritíssimo. Prova A. O juiz assentiu. O ar no tribunal ficou pesado de expectativa. Um funcionário conectou o sistema de alto-falantes e uma leve estática encheu a sala. Então o som da minha festa de uma vida atrás. Ouvi a risada zombeteira de Isolda, minha própria voz cansada e então a sequência aguda e nauseante de estalos e pancadas que encerrou minha carreira. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. Então veio o silêncio na fita, um silêncio pesado e mortal que era mais condenável do que qualquer grito. E naquele silêncio, a voz em pânico do meu pai, seguida pela da minha mãe, fria e dura como uma lápide. Ele mereceu. O tribunal estava congelado. Ninguém se moveu. Ninguém respirava. Depois veio o resto da gravação. O plano frenético e calculado para cobrir seus rastros, roubar meu dinheiro e me deixar sem nada. Quando o último som dos passos da minha mãe desapareceu, Liam apertou o botão de parar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olhei para o júri. Uma mulher, do tipo avó, tinha a mão sobre a boca e os olhos arregalados de horror. Outro jurado, um homem que parecia um trabalhador da construção civil, estava olhando para minha família com uma expressão de puro e genuíno desgosto. Finalmente me permiti olhar para eles. Isolda estava chorando, com o rosto enterrado nas mãos. Meu pai, o grande intelectual, estava com a cabeça baixa e os ombros caídos em completa derrota. E minha mãe. Seu rosto era da cor de giz. Sua máscara de superioridade cuidadosamente construída foi quebrada em 1.000.000 de pedaços, deixando para trás apenas a verdade nua e feia de quem ela era. O jogo acabou. O advogado deles, pálido e abalado, fez um apelo desesperado para que seus clientes fossem libertados sob fiança enquanto aguardavam o julgamento. A juíza, uma mulher severa de cabelos grisalhos, olhou para baixo de seu banco, seu rosto uma máscara de fúria fria. Ela tirou os óculos lentamente. Advogado, disse ela, com a voz baixa, mas com a força de um trovão. Este tribunal acaba de ouvir provas de uma agressão brutal premeditada seguida de uma conspiração para fraudar a vítima. Enquanto ela estava inconsciente, ela olhou diretamente para meus pais e Isolda.
Com base em evidências claras de conduta violenta e esforço concentrado para encobrir um crime, este tribunal considera que os réus apresentam um risco significativo de fuga e representam um perigo para a comunidade. A fiança foi negada. O martelo caiu com um estalo que ecoou o som da minha própria queda. Os réus serão mantidos sob custódia. Quando 2 oficiais de justiça se aproximaram da mesa da defesa com algemas, a compostura da minha mãe finalmente foi completamente e espetacularmente destruída. Ela se levantou de um salto, seu rosto se contorceu em uma máscara de raiva e descrença. Júlia, ela gritou, um som animalesco de fúria e desespero. Júlia! Mas não me virei. Eu tinha ouvido tudo o que precisava ouvir. O som do martelo foi o fim da batalha, mas não foi o fim da guerra. A vitória pela qual lutei tanto não teve um sabor doce. Tinha gosto de cinza. Eu esperava sentir uma onda de triunfo, uma libertação catártica. Em vez disso, quando Lia me levou para longe do tribunal, tudo o que senti foi um vazio profundo e esmagador. Eu tinha vencido. Mas no processo, eu oficialmente perdi minha família para sempre. A guerra acabou, e eu fiquei sozinho no campo de batalha, cercado pelos fantasmas do que poderia ter sido. Os dias que se seguiram foram um borrão de exaustão silenciosa. Fiquei no apartamento do Liam, um espaço aconchegante e habitável que parecia mais um lar do que a casa da minha infância. Eu passava horas sentado no sofá dele, enrolado em um cobertor quente, olhando pela janela para as movimentadas ruas de Washington DC lá embaixo. O mundo estava seguindo em frente, mas eu estava preso no silêncio das consequências, processando os estilhaços alojados na minha alma. Liam era minha rocha. Ele não me pressionou para falar. Ele não me disse que eu deveria ser feliz. Ele simplesmente existia ao meu lado no silêncio, me trazendo chá quente e se certificando de que eu comece. Sua presença constante, uma promessa silenciosa de que eu não estava realmente sozinho. Depois vieram as mensagens. Meu telefone, que antes era uma fonte de ansiedade, agora se tornou uma arma de aborrecimento em massa. Recebi inúmeras mensagens de voz e mensagens de texto de tias, tios e primos dos quais eu não tinha notícias há anos. Eles não ligaram quando eu estava no hospital. Eles não ligaram quando eu estava aprendendo a andar novamente. Mas agora que o nome da família estava nas manchetes, eles ligaram. As mensagens eram todas iguais. Um coquetel manipulador de preocupação fingida e culpa velada. Ela ainda é sua mãe, Júlia. Pense no que isso está fazendo com a família. Você não consegue encontrar no seu coração um pouco de misericórdia em nome do sangue? Eu apaguei todos eles sem ouvir até o final. Uma tarde, enquanto eu estava sistematicamente limpando a enxurrada de mensagens, o sargento Morhead veio me visitar. Ela me observou por um momento, enquanto meu polegar pressionava o botão de apagar com uma determinação sombria. Eles não estão chamando por você, sabia? Ela disse, com a voz calma e uniforme. Eles estão pedindo a si mesmos que aliviem suas próprias consciências por uma vida inteira de silêncio. Ela sentou-se à minha frente, com um olhar direto e firme. Lealdade se conquista, Corey. Não se herda com um sobrenome. Suas palavras foram um jato de água fria e limpa, lavando os resíduos persistentes de culpa que elas estavam tentando espalhar em mim. Ela estava certa. Minha lealdade pertencia às pessoas que estavam na trincheira comigo, não àquelas que me empurraram para lá. Em meio ao barulho de desculpas vazias e deveres familiares, uma voz irrompeu. Não era uma mensagem de texto nem uma mensagem de voz, mas um envelope grosso de cor creme que chegou pelo correio. Uma carta escrita à mão. O endereço do remetente era uma pequena cidade em Vermont para onde eu sabia que meu irmão mais novo, Calin, havia se mudado. Com as mãos trêmulas, abri-a. Sua caligrafia era um rabisco familiar e um pouco frenético. A carta não era uma desculpa ou um apelo. Foi uma confissão. Ele escreveu que não dormia uma noite inteira desde a festa e que meus gritos na gravação ecoavam em sua cabeça. Ele admitiu que passou a vida inteira aterrorizado por nossos pais e por Isolda e que seu silêncio naquela noite foi o maior ato de covardia de sua vida. Ele não me pediu perdão. Ele escreveu que não merecia isso.
Ele apenas disse que tinha começado a consultar um terapeuta para entender por que tinha tanto medo de fazer a coisa certa e que esperava que um dia pudesse se tornar o tipo de irmão que eu sempre mereci. Perto do final da carta, ele citou algo que ouviu em um sermão em sua igreja local. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Abaixo, ele simplesmente escreveu: "Sinto muito por não ter feito nada." Aquela carta, com sua honestidade crua e ausência de desculpas, foi a primeira coisa que realmente tocou meu coração desde o julgamento. Poucos dias depois, fui à minha primeira reunião. Era um grupo de apoio para veteranos feridos em Walter Reed. Sentado em um círculo com homens e mulheres que tinham cicatrizes visíveis e invisíveis, não precisei explicar nada. A dor de perder um membro era diferente da dor de perder uma família. Mas a linguagem do trauma, da sobrevivência, era universal. Ouvindo suas histórias, suas lutas e suas pequenas vitórias, percebi duas coisas. Minha dor era válida e eu não estava sozinha. Isso me deu a última força que eu precisava para fazer o que tinha que ser feito. Naquela noite, com Liam ao meu lado, sentei-me e escrevi uma última carta. Foi endereçado aos núcleos Adacus, Sarafina e Isolda, sob os cuidados de suas respectivas unidades correcionais. A carta era curta. Eu ouvi a gravação. Sei o que você fez e sei quem você é. Estou escrevendo isto para dizer que não guardarei ódio de você. Odiá-lo seria deixar você continuar ocupando um espaço na minha vida. E esse é um privilégio que você não tem mais. Não buscarei vingança. Simplesmente buscarei paz. Você agora faz parte do meu passado. Estou oficialmente e finalmente deixando você ir? Depois que Lia enviou a carta, senti um peso que eu nem sabia que ainda carregava sair dos meus ombros. Não era perdão no sentido tradicional. Foi uma libertação. Eu estava estabelecendo meus próprios limites, construindo uma nova fronteira para meu futuro. Peguei meu telefone e disquei um número em Vermont. Ele atendeu no segundo toque. Olá. A voz de Kalin era hesitante, nervosa. Kalin, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. É a Júlia. Recebi sua carta. Uma longa pausa preencheu a fila, então calmamente, estou feliz. Eu também, eu disse. Talvez possamos tomar um café na semana que vem. 18 meses podem parecer uma vida inteira ou, no meu caso, o começo de uma nova. A cena não é um quarto de hospital ou um tribunal. É o deserto de Mojave, na Califórnia, pouco antes do amanhecer. O ar é frio e cortante, trazendo consigo o cheiro de poeira e artemísia. Um amplo cenário de filme recriando uma base operacional avançada no Afeganistão se destaca em meio à vasta paisagem vazia. E no meio de tudo isso, eu caminho. Não com uma bengala, nem mancando, mas com um passo confiante e fácil que parece um milagre. Não estou mais de uniforme. Estou usando jeans empoeirados, uma camiseta simples e óculos de sol na cabeça. Meu cabelo está preso em um rabo de cavalo bagunçado. Estou rindo, imerso em uma animada discussão com o diretor do filme, um homem cujo trabalho admiro há anos. Pela primeira vez em muito tempo, sou completamente e totalmente eu mesmo. Lia está aqui, é claro. Ele está encostado na cadeira do diretor, me observando com um sorriso suave que ainda faz meu coração doer da melhor maneira possível. Um anel simples e elegante está na minha mão esquerda. Estamos noivos. O futuro não é mais uma interrogação. É uma promessa. O passado também foi resolvido. O veredito final saiu há 6 meses. Isolda foi condenada a 5 anos em uma penitenciária estadual por agressão criminosa. Meus pais, Adacus e Sarafina, receberam 3 anos de prisão cada por conspiração e furto qualificado. Seus apelos foram rapidamente negados. Justiça, descobriu-se, não era apenas um conceito em um livro de direito. Foi real. Era definitivo. Minha nova família também está aqui. Aquele forjado no fogo. A sargento Mor Reed, agora felizmente aposentada, dirigiu seu trailer até o deserto para visitar o set por uma semana.
Ela se senta com Liam, com um sorriso maternal orgulhoso no rosto, enquanto assiste a uma cena sendo filmada. Ela é exatamente a mãe durona e amorosa que eu nunca tive. Calin, meu irmão, veio nos visitar no mês passado. Ele está diferente agora, mais quieto, mais pensativo. A terapia tem sido boa para ele. Nosso relacionamento ainda é algo delicado e frágil, como uma flor do deserto aprendendo a florescer depois de uma longa seca. Nós não falamos sobre o passado. Nós falamos sobre o futuro. Seus planos de ensinar história. Meu trabalho no filme. Minha família agora não é definida por um sobrenome compartilhado, mas por uma escolha compartilhada. A escolha de aparecer, de ficar, de se importar. Meu papel neste set de filmagem é mais do que apenas o de consultor técnico militar. O Sr. Finn, fiel à sua palavra, insistiu que eu fosse uma parte essencial da equipe criativa. Tornei-me o guardião da alma da história. Uma tarde, estou trabalhando com a jovem atriz que me interpreta. Ela é um talento brilhante, feroz e dedicada, mas está tendo dificuldades com uma cena crucial, o momento na festa em que Isolda joga o champanhe. Eu simplesmente não consigo encontrar a raiva, ela diz, com a testa franzida de frustração durante um intervalo. Eu a guio para um local tranquilo, longe da tripulação. É porque você está procurando a emoção errada, digo a ela gentilmente. Quando aconteceu, eu não fiquei com raiva. Não no começo. Só fiquei surpresa. Ela me olha confusa. Tento explicar a percepção que me levou anos de sofrimento para entender. A ferida mais profunda não é o ódio de alguém que você sabe que não gosta de você. É o choque de perceber que o amor incondicional que você pensava ser o seu alicerce, a única coisa no mundo com a qual você podia contar, nunca existiu de fato. Era tudo uma história que você contava a si mesmo. Olho em seus olhos jovens e sinceros. Então, não finja a raiva. Finja a surpresa estonteante de tirar o fôlego de uma pessoa ao perceber que está e sempre esteve completa e completamente sozinha no único lugar que deveria chamar de lar. Ela me encara por um longo momento e então seus olhos se enchem de uma compreensão profunda e repentina. Ela sente, e um agradecimento silencioso é trocado entre nós. Naquele momento, percebo que minhas cicatrizes não são mais apenas marcas de dor. Eles são mapas e posso usá-los para ajudar outros a navegar em seus próprios terrenos difíceis. A tragédia foi transformada em um legado. A história termina aqui onde começou comigo, mas um eu diferente. Um eu inteiro. Liam e eu estamos em um afloramento rochoso com vista para o deserto. Acordamos cedo para ver o nascer do sol. O céu está com um roxo profundo e aveludado, começando a ganhar tons de laranja e rosa no horizonte. O ar está parado e frio, e eu aperto mais meu casaco, me inclinando em seu calor. Ficamos em silêncio confortável, observando o mundo despertar. O sol finalmente atinge o topo das montanhas distantes, inundando a paisagem áspera com uma suave luz dourada, afugentando as longas sombras. Meu passado parece aquela paisagem, vasta, desafiadora e antes aparentemente impossível de sobreviver. Mas, estando aqui na luz de um novo dia, eu vejo as coisas como elas realmente são. Não é um deserto, mas um lugar de beleza austera e resiliente. Um lugar que me testou, me quebrou e, finalmente, revelou a força que eu nunca soube que tinha. Você se arrepende de alguma coisa? Liam perguntou suavemente, sua voz mal perturbando a paz da manhã. Penso nos anos tentando ganhar um amor imerecido. Penso na dor, na traição, na luta para resgatar minha vida das cinzas. Penso na pessoa que eu era e na pessoa que me tornei. Um sorriso lento se espalha pelo meu rosto. É um sorriso genuíno, que chega até meus olhos. Não me arrependo de ter lutado, digo, com a voz clara e firme no ar da manhã. O fogo era para me queimar até o chão. Em vez disso, só me fortaleceu. Obrigado por caminhar comigo através do fogo. Minha história acabou, mas sei que, para muitos de vocês, suas próprias batalhas continuam. Lembre-se, a família que você constrói com lealdade é tão real quanto aquela em que você nasceu. E nossas cicatrizes mais profundas muitas vezes ensinam as lições mais profundas.
Este canal é um lugar para todos os guerreiros, sobreviventes e construtores de novos amanheceres. Se você acredita no poder da resiliência, inscreva-se para participar da nossa comunidade. Temos muitas outras histórias de justiça e esperamos compartilhar. Até a próxima e continuem fortes!